E aí, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do nosso canal, episódio número 62. É isso aí. Como que a gente faz essa contagem? Aqui no episódio nós temos quadros específicos que aí eles não contam nessa série, né? Que a gente faz aqui. Então, a gente teve o sobre loja com o Diego Silvestrini, sobre planejamento financeiro individual, e aí ele não conta, ele não entra nessa contagem. Mas esse aqui é da playlist Segredos Comerciais, e aí ele entra para a contagem, e esse aqui é o de número 62, em que a gente faz uma continuação do tema sobre organização corporativa. No primeiro episódio, que foi o de número 60, a gente falou sobre as atividades essenciais de uma empresa multimarca. No de número 61, a gente falou sobre um dos modelos que a gente encontra aí no mercado, e hoje nós vamos falar do segundo modelo que também a gente encontra no mercado. E o legal é que você vai poder comparar a sua estrutura com algumas que estão aí no mercado, trocando uma figurinha. E antes da gente começar, queria agradecer a Infoleve, nosso parceiraço aqui do canal, que patrocina o canal e os episódios também dos Segredos Comerciais e também do Sobre Loja. Um agradecimento enorme para a Infoleve. Vamos falar de estrutura organizacional, então? Apenas para a gente relembrar, quando a gente fala de organização da empresa, a gente está falando muito mais sobre ter definições claras e objetivas, sobre as responsabilidades de cada área, de cada sócio, de cada pessoa que faz parte daquela empresa, do que da quantidade de pessoas. E é para isso que a gente tem trazido quais são as atividades que são essenciais que uma multimarca tenha definido no seu organograma, tá? Então, é para isso que a gente está fazendo esses episódios especiais para vocês. No episódio de número 60, nós passamos pelas atividades da área operacional, as atividades da área comercial, e a gente também falou das atividades essenciais para a área administrativa, jurídica, financeira e de RH. Então, se você não assistiu, volta lá e vê, porque é importante que você entenda essa relação de atividades antes de ver os modelos disponíveis aí. Essas atividades estarão sendo distribuídas entre as áreas que a empresa multimarca cria quando ela monta a sua estrutura. Então, no modelo 1, que nós vimos no episódio de número 61, nós enxergamos quando 3 sócios trazem as suas principais habilidades e criam uma empresa multimarca. Hoje nós vamos falar do modelo 2, que é bastante encontrado aí no mercado. É quando uma pessoa, né, normalmente um ex-funcionário de uma das grandes multinacionais, ele abre uma empresa multimarca. Esse proprietário, ele pode ser um engenheiro responsável pela empresa, isso acontece bastante, ou ele é o diretor geral dessa empresa. E ele vai fazer a administração de toda a empresa. Esse modelo é muito mais encontrado quando a empresa ainda é pequena, porque a partir do momento que a empresa cresce, é difícil que ele consiga dar conta de todas as áreas. E é abaixo desse diretor geral e proprietário, que ele vai ter a equipe técnica, então os 2, 3 técnicos que vão ficar ali respondendo direto para ele, e é ele que vai dar conta do roteiro de manutenção, de fazer o planejamento das preventivas, ele vai fazer também o controle dos chamados, né? Ele vai fazer toda essa parte de organização da área técnica. Então, não é só contratar os técnicos e mandá-los para a rua, tá? Ele também vai ter, abaixo dele, os consultores comerciais. Normalmente, nessa estrutura, a gente vai ter um consultor comercial. E esse diretor-geral, ele vai cuidar das atividades que o consultor comercial faz, né, em relação às suas tarefas, às suas metas, ao seu planejamento. Ele vai receber as devolutivas desse consultor quando ele vai para campo, a prospecção que ele fez, né, as negociações comerciais que ele fez de renovação de contratos, de negociação de valor e de vendas de reparo também. E
esse diretor-geral vai cuidar também da área administrativa, tá? Não é porque ele é o responsável pela área administrativa que ele vai fazer essas funções, tá? Muitas vezes ele vai ter uma ou duas pessoas ali, tá? Para cuidar da área de faturamento, de contas a pagar, contas a receber, de compra de material, tá? Normalmente vai ficar aqui no administrativo, né? De cuidar da infraestrutura da empresa, do aluguel ali, do prédio, do pagamento das despesas da frota, da compra dos uniformes e dos EPIs. Então, ele vai administrar tudo isso junto com essas pessoas que estão ali no administrativo. Para dar conta dessa estrutura, normalmente essa empresa tem aqueles contratos com empresas terceirizadas. Um escritório de advocacia, um escritório de marketing, né, uma agência de marketing, às vezes até um lugar em que faça o próprio faturamento externo da empresa. Essa estrutura ela é bem pequena e ela tem um problema. O principal problema dessa estrutura é que, a partir do momento que a empresa começa a crescer, passa a ser necessário que esse diretor-geral, que o dono da empresa, comece a abrir mão de algumas atividades que ele tinha total controle e delegue para outras pessoas. Isso vai ser fundamental para que a empresa cresça. Uma estrutura dessa, ela suporta ali até uns 50 equipamentos na manutenção. Tá? Mais do que isso, a empresa já começa a precisar ter mais corpo, principalmente corpo decisório, né? Às vezes as pessoas pensam que a atividade da execução é aquela mais importante, mas não é, né? Quando você só tem uma pessoa que pensa no planejamento e toma as decisões estratégicas da empresa, isso começa a ficar pesado quando a empresa cresce, né? E aí ele vai precisar delegar essas atividades, essas funções para outras pessoas. Nesse momento, esse proprietário, ele precisa estar muito tranquilo em relação à sua inteligência emocional para conseguir fazer isso de forma tranquila, suave, para que ele não sofra, né? E para que ele dê autonomia para pessoas que ele confie. Então, se ele é uma pessoa mais controladora, que não confia muito nas pessoas, né? Que acha que só o que ele faz é bem feito, ele vai ter muito problema, assim, em ampliar a sua empresa, porque normalmente essa empresa que começou desse jeito, ela é bem familiar, né? E esse patriarca, normalmente, que foi um ex-técnico, um ex-engenheiro de uma empresa multinacional, ele vai ter desconfiança de trazer pessoas fora da família que dê conta dessas atividades, né? Dessa gestão. E nem sempre na família ele vai encontrar a pessoa certa e adequada para dar conta do recado. Mas esse modelo é muito funcional quando a empresa começa, né? Quando a empresa está ali dando seus primeiros passos, ela é funcional sim, porque ela é enxuta e ela dá conta do recado. Espero que você tenha gostado desse episódio mais curtinho. Esteja aqui no próximo para a gente continuar falando dessas estruturas organizacionais. E eu quero lembrar você que, se você gosta do conteúdo que a gente gera aqui no canal Conversa de Elevador, eu preciso te pedir dois favores. O primeiro, inscreva-se, compartilhando também esses episódios com quem você acha que precisa ouvir. E a gente tem agora uma campanha de financiamento coletivo. Venha ser um conversador parça, com apenas R$ 5 por mês, você ajuda que eu esteja aqui semanalmente para produzir mais conteúdo para você. E lá no meu site de apoio coletivo, vou deixar na descrição o link para você clicar, você vai saber quais são os benefícios que você pode ter ao apoiar aqui o canal Conversa de Elevador. É isso aí. Então, inscreva-se no canal, entra para a campanha de apoio de financiamento coletivo e esteja aqui na semana que vem para ver mais conteúdo do canal. Até mais. Tchau, tchau.